Voltamos, ouvintes da Rádio Catedral, com o nosso programa Encontro com a Justiça. Hoje o nosso entrevistado é o professor Dr. Antônio Pedro Peregrino, um jovem advogado, já brilhante na carreira e muito preocupado com a função social do advogado frente à sociedade. Nós vivemos numa sociedade, o senhor já sublinhou aí, muito injusta. A OAB já foi tradicionalmente uma instituição que teve maior responsabilidade social, digamos assim. Como é que o senhor vê hoje uma OAB que se cala diante, por exemplo, de um golpe de Estado, de uma situação como no Rio de Janeiro, em que há uma violência institucionalizada através de uma política de segurança pública que mata os pobres, que invade as casas, os barracos dos pobres, que mata crianças, que tira os sonhos de crianças? Como é que o senhor analisa a função institucional da OAB nesses tempos? Do desembargador Ciro, eu analiso com muita perplexidade, porque minhas referências na carreira da advocacia são figuras notáveis como o doutor Evandro Lins e Silva, doutor Sobral Pinto, ambos batalhadores e guerreiros dos direitos humanos. Eu fiquei muito estarrecido com o apoio que a OAB, através do seu Conselho Federal, deu ao impeachment sofrido pela presidente Dilma Rousseff, porque eu acho que aquilo ali foi um instrumento de usurpação de poder sem a perder de vista. E acho que a classe da advocacia deveria ter se colocado contra o que aconteceu, com a presidente Dilma Rousseff. Não foi isso que eu vi. Aliás não silenciou, né? Não silenciou. Ele se posicionou pelo golpe. Pois é, a favor. Em 64 também. Pois é, em 64 também. Pois é, muito estranho isso, porque justamente o advogado que tem essa função de defender o Estado Democrático de Direito, cuja principal função do advogado é talvez a importância da pessoa humana, a sacralidade, a importância da vida, o princípio da dignidade da pessoa humana como princípio matriz, o princípio talvez mais importante da nossa Constituição. Como é que pode? Eu acho isso muito contraditório, desembargador Ciro Darlan, muito contraditório, enfim, defender esse tipo de causa, estando ao lado da advocacia ao mesmo tempo. Aliás, é isso que eu queria, já que o desembargador Ciro perguntou sobre isso, o senhor adentrou nesse tema. Em 2013, a Comissão de Direitos Humanos da OAB estava acompanhando duas execuções, dois conjuntos de execuções no Alemão e na Coreia. Pois a Comissão de Direitos Humanos da OAB foi instituída pelo seu presidente, atual deputado Vadir. Vadir ou Felipe Santa Cruz? Vadir. 2013 era Vadir. A Comissão de Direitos Humanos foi desconstituída porque tinha uma aliança, e aí envolvia interesses políticos partidários, entre membros da OAB e o governo do Estado, para a eleição do ano seguinte. Aliás, não foi 2013, foi 2007, desculpa. Foi 2007, e a aliança envolvia a eleição municipal de 2008. Então foi o hoje deputado Vadir. É razoável que os interesses da sociedade sejam colocados como na mesa das barganhas, quando se envolve direito eleitoral, quando se envolve um pleito eleitoral? Não, sem dúvida, eu acho um absurdo isso, acho inconcebível que a entidade de classe seja utilizada como forma de trampolim político. Eu especificamente não conheço esse caso que o desembargador mencionou, mas eu vejo cada vez mais essa proximidade entre os dirigentes de classe e as carreiras político-partidárias. Então, eles não estou falando que é o caso desse ou daquele, enfim, mas eles não estão preocupados com a defesa. O Estatuto da OAB, inclusive, diz que uma das funções primordiais, talvez a mais importante da OAB, acho que, salvo engano, no artigo 33, é a defesa da nossa ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito. E quando os seus dirigentes se utilizam da ordem por questões pessoais para atingir um projeto pessoal de poder, isso fica absolutamente desvirtuado, desembargador Damasceno. Enfim, acho absolutamente ruim para a classe esse tipo de atitude. Pois foi o presidente da Comissão de Direitos Humanos que
que foi instituído, foi o advogado João Tancredo. O presidente da OAB era o advogado Vadir Damois. O ano foi 2007 e as chacinas foram no Alemão e na Coreia. Terrível essa referência, né? Terrível, terrível, terrível. 2007 eu não acho que eu não tinha nem entrado na faculdade de Direito ainda. Você já era um velho juiz, rapaz. Pois é. Pelegrino, você me parece uma pessoa muito sensível e um observador da vida. Então eu queria te consultar, a que você atribui esse atavismo pelo poder, né? Você estava falando sobre as entidades de classe. A gente percebe que existem algumas pessoas que conquistam lugares de destaque. Depois que eles conseguem lugares no topo da montanha, ainda querem mandatos eletivos, cujo perigo hoje em dia é imenso, né? Quer dizer, a gente não sabe onde tudo isso vai acabar. A que você atribui essa vontade tão grande? Seria a mesma coisa que você disse, uma coisa do poder, lá quando você se referiu aos juízes? Claudinha está considerando que você tem aí no seu DNA a ideia de que você pode responder perguntas através do divã. Então, por isso que ela está fazendo essas perguntas tão profundamente psicológicas. Porque ele fez uma análise profundamente psicológica lá no primeiro bloco, quando vocês o questionaram sobre o porquê, lembra? Sobre a questão da magistratura, né, especificamente. Não, Cláudio, obrigado pela pergunta, porque eu acho que ela é muito importante hoje em dia. O poder, primeiro, que o poder é muito sedutor. É muito tentador. Se você não tiver uma base sólida, se não tiver os pés no chão, você se embarca no poder e ninguém te conhece. Daqui a 1 ano, dali a 2 anos, ninguém te conhece mais. Tem uma frase que diz o seguinte, eu consulto aqui os doutos desembargadores, porque eu não sei quem foi que a proferiu, mas assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então é exatamente isso, aquela pessoa que no começo da advocacia cumprimentava todo mundo na esquina, falava com o padeiro, com o gari, bastou ocupar um cargozinho, não precisa ser nem um cargo muito relevante não, bastou ocupar um cargozinho para olhar com olhar de esnobe todo mundo, enfim, não cumprimentar absolutamente ninguém e se achar a pessoa mais importante da face da terra. Então eu acho que é isso. Doutor Pedro, tem um presidente de comissão da OAB, que sempre foi meu amigo, mora no meu quarteirão, mas quando teve esse boom imobiliário aí, esse aumento de preço, essa especulação, ele acreditava que os imóveis no quarteirão que nós moramos tinha valorizado porque ele tinha mudado para lá. Não acredito. Tá vendo que aqui ponto chega? Ele mudou para ali, melhorou, o prédio está agora ali. Né? Ele continua na presidência da comissão lá na OAB e ele vai saber que é dele que eu estou falando. Claudinha, você falou aí, como uma mulher sensível que você percebeu logo que o nosso entrevistado é um homem altamente sensível sob o ponto de vista sociológico, cientista político e social aqui é o Damasceno, mas você foi na canela mesmo, como se diz no jargão futebolístico, ao fazer essa pergunta para o doutor Pelegrino. Eu sou testemunha de que ele não se limita ao trabalho profissional dele. Ele como um ser social, ele provoca o debate, ele traz e convida à casa dele personalidades como, por exemplo, Frei Beto, para fazer a gente refletir sobre a nossa responsabilidade cidadã, né? A responsabilidade que temos, além de qualquer poder, além do exercício de qualquer função, seja ele advogado, sejamos nós magistrados, você jornalista, ele tem essa sensibilidade de levar à casa dele personalidades que levam a essa reflexão tão profunda sobre a necessidade de levarmos a felicidade à população. Define-se a justiça como a felicidade social. Nós somos pessoas altamente frustradas, justamente porque, como magistrados, aqueles que temos o dever de dizer o direito e levar a justiça, não conseguimos atingir esse desiderato, essa finalidade. Nossa sociedade é uma sociedade infeliz, porque existe uma grande injustiça e que nós somos corresponsáveis por isso. O professor Pelegrino tem essa sensibilidade de levar à reflexão essas questões tão necessárias para a humanidade. Você vê como é que, quando a coisa é verdadeira, ela transpira, né? Eu que não sabia de nada disso,
Estava sentindo aqui um cheiro. Né? Então, como na rádio a gente não tem nem imagem, nem os aromas, eu quero transmitir isso ao nosso ouvinte. Aliás, você é uma especialista em cheiro, o seu perfume é maravilhoso. Muito obrigada, Demardo. Eu fico muito lisonjeada, vindo de quem vem, vale peso 2. Né? Mas olha, essa sensibilidade dele é tão grande que ele escreveu um artigo, que foi divulgado amplamente nas redes sociais, chamado Crime Sem Castigo. A respeito disso, professor Peregrino, recentemente, esse mesmo personagem que inspirou esse seu artigo, ele foi protagonista de ofensas generalizadas a todos os seres humanos quando teve na sociedade hebraica. Veja só, ele foi justamente no terreno daquele povo perseguido, humilhado, vilipendiado, assassinado, que é a sociedade judaica. E essa sociedade foi a mesma que o acolheu, que deu voz a esse cidadão para mais um crime sem castigo? Pois é, eu me solidarizei absolutamente com o povo da comunidade judaica que se colocou contrário a esse convite feito a esse deputado federal. Eu acho que isso é muito resultado, desembargador Ciro Darlan, da elasticidade que os nossos tribunais têm dado, e particularmente o Supremo Tribunal Federal, ao alcance da imunidade material, imunidade material dos parlamentares. Só para que os ouvintes saibam, imunidade material é a garantia de que os parlamentares podem se expressar livremente, se utilizar da liberdade de expressão, com a certeza de que não serão processados por isso. O problema é que o Supremo ele entende que essa imunidade na Casa Legislativa, dentro da Casa Legislativa, é absoluta. Ela não tem limite. Então o parlamentar pode falar qualquer barbaridade que não será processado, seja civilmente, seja criminalmente, por isso. Houve uma tentativa de mudança, não foi muito bem uma mudança, foi um início de mudança com relação justamente a esse deputado federal que foi acusado de incitar ao estupro, com relação a uma outra deputada federal, acho que, se não me engano, Maria do Rosário. Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul. Porque essa declaração dele foi proferida dentro da Casa Legislativa. E ainda assim, o Supremo, vocês me corrijam se eu estiver equivocado, mas o Supremo recebeu a denúncia. Recebeu a denúncia. O que seria uma sinalização, de um começo, porque não faz sentido, no meu entender, não faz sentido. Se o sujeito está dentro da casa, ele tem imunidade absoluta. Agora, a partir do momento que ele bota o pé fora, a imunidade ela fica compreendida só naquilo que diz respeito ao exercício do mandato parlamentar. Então é uma questão temporal, é uma questão de espaço, melhor dizendo, uma questão de espaço, que não faz muito sentido. A minha compreensão é a seguinte: seja dentro da casa parlamentar, seja fora dela, a imunidade material sem dúvida tem que existir, mas ela precisa guardar um mínimo de conexão com o exercício do mandato dele. Então, se ele falar as barbaridades que ele fala, responderá pelos seus atos. Nesse caso, não tem nada a ver com casa parlamentar. Ele estava num ambiente, num clube, não é isso? E aí ele vai responder pelo que ele cometeu. Aliás, tem um partido político que foi recentemente criado, chamado Frente Nacional da Favela, que congrega justamente o povo pobre da periferia, o povo da favela, que fez uma representação no Ministério Público Federal contra esse deputado por essas injúrias. E nós recentemente nós magistrados do Estado do Rio de Janeiro, sofremos uma agressão por parte de um jornalista paulista. Ele é um historiador do futuro, que ele não fala sobre o que aconteceu, né? Ele fala sobre o que irá acontecer. É o Marco Vila? Aquele esse mesmo, E ele disse que todos os magistrados do Rio de Janeiro são corruptos e ladrões. Evidentemente, eu provoquei a presidência do tribunal imediatamente. O presidente Milton de Souza, que tem sido um presidente sério, tem atuado com muita transparência, imediatamente instei-o a fazer uma representação contra esse jornalista, porque mesmo o direito de expressão ela tem seus limites e não pode atingir assim todos os magistrados. Eu, pelo menos, que não sou corrupto e nem ladrão, eu me senti ofendido. Aqueles que são e não se sentiram ofendidos, segurem a onda aí. Agora, eu espero que o presidente atenda a esse meu pedido, essa minha solicitação, porque o tribunal tem que reagir como um todo. Senão, para a população, nós seremos aquilo que o jornal diz, o que o jornalista diz. Mas, Ciro, eu concordo com você.
embora esse historiador, né, o Marco Villa, ele não deva ser levado muito a sério. Né? Claro, não se pode permitir esse tipo de ofensa generalizada. Mas entrevistando Albino Afonso, que é um dos personagens, foi ministro do João Goulart, e que esteve durante todo o dia 31, dia 1º de abril de 64, ao lado do presidente João Goulart, e que, portanto, é testemunha ocular da história, ele entrevistando, ele falava de fatos, né, que o Albino Afonso falou assim, mas não aconteceu nada disso, meu filho. Eu estava lá. Né? Isso que você está falando não aconteceu, porque eu era personagem. E o Albino Afonso falava assim, você devia ler meu livrinho. Né? Esse historiador, ele é da turma daquela moça que não é árabe, que aliás esse que o senhor citou aqui é um ditado árabe, né? Você quer saber que é uma pessoa, dê poder a ela. É aquela moça que também fica para ver na televisão, a tal de Sherazade, que não acha Sherazade da literatura árabe, que enquanto ficava esbravejando na televisão, era funcionária do TRE, se não me engano, do estado da Paraíba ou de Pernambuco, mas morava em São Paulo, e ficava esbravejando contra as improbidades alheias, né, na televisão, né, embora funcionária, né, do Tribunal Regional Eleitoral de um estado nordestino, e depois teve que se exonerar. Então eu acho, evidentemente, que esse historiador precisa, né, explicitar, até porque, né, eu não vou defender todos não, e nem você vai defender. Né? Tem uns casos anômalos lá que precisam efetivamente ser corrigidos. Agora, não pode chegar e falar do tribunal inteiro. Tem que chegar, né, e cortar no local onde está o problema. Né, doutor? Agora, só uma observação, desembargador Ciro, há determinadas pessoas que quando criticam nós entendemos como um elogio, né? Porque... Sim, mas eu sei que ele exagerou, passou do limite. Nós estamos falando aqui com os nossos ouvintes da Rádio Catedral, e nós temos que ter todo o respeito para eles e toda a transparência. Então, mesmo que para nós essa pessoa seja uma pessoa abjeta, que não diz coisa com coisa, para o público que está aí seguindo a opinião pública, publicada, ela tem o direito dos esclarecimentos. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida, hoje entrevistando o advogado Antônio Pedro de Lima Peregrino.